Então vamos ao nosso estudo de hoje, o amor de Deus. Sabe, se a gente fosse pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e fôssemos espremer esta palavra, este livro maravilhoso que é uma biblioteca com 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, escrita em hebraico no Velho Testamento e em grego aqui no Novo Testamento. Se fôssemos espremer todos estes livros para tirarmos uma só palavra que traduzisse a Bíblia, nós teríamos a palavra amor. E se nós fôssemos pegar os textos da Bíblia e traduzirmos a mensagem de Deus para o nosso coração, nós teríamos este versículo aqui, João 3, versículo 16, que é um resumo de toda a Bíblia, é um resumo da história do homem, um resumo do plano de Deus para nós, um resumo da nossa história. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa, que verdade profunda e linda. Talvez você saiba de cor este versículo, mas quando a gente vai analisando palavra por palavra, que riqueza, que profundidade, que mensagem tão linda que enche o nosso coração e nos transforma o nosso dia a dia, transforma nosso pranto em riso, nossa tristeza em alegria, transforma nosso fracasso em vitória, transforma todas as nossas ansiedades e ódios e traumas em amor. Sim, preste atenção. O evangelista, o discípulo de Jesus chamado João, era o mais novinho de todos. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus no dia da ceia. Era aquele que estava ali tão perto e ele mesmo escreve aquele discípulo a quem Jesus amava. João é chamado o apóstolo do amor, porque nas suas 3 cartas, ao nos escrever a primeira carta a João, a segunda e a terceira, bem aqui pertinho do livro do Apocalipse, João nos fala de amor, do amor de Deus e do amor que nós devemos ter uns para com os outros. João nos fala da operação maravilhosa do amor de Deus no coração humano, nos transformando, nos dando um coração semelhante ao coração de Deus. João nos fala a respeito da nova vida em Cristo, que nos faz parecidos com o Senhor Jesus. E é João quem descreve de uma maneira tão linda este amor. Neste capítulo 3, ele nos descreve um encontro de uma pessoa com Jesus, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos fariseus, ou seja, entre os fariseus da sua época, ele era um dos principais, ele se destacava, ele fazia parte do Sinédrio. Sinédrio é aquele corpo de, vamos dizer, entre aspas, senadores ou juízes que haveriam de julgar as causas do seu povo para procederem retamente de acordo com as leis da palavra de Deus, o Sinédrio. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, era um dos principais entre os fariseus, conhecia bem a palavra de Deus, o Velho Testamento, era um homem piedoso, guardava a palavra, queria segui-la, e Nicodemos ouviu falar de Jesus. Ouviu acerca dos milagres de Jesus, e ele queria ouvir Jesus, queria conhecer Jesus, queria saber e tirar a sua dúvida a respeito de quem era Jesus. Seria ele o Messias? Seria ele o Filho de Deus, escolhido, enviado para a terra? Haveria de se assentar sobre o trono de Davi e reinar eternamente sobre Israel em Jerusalém? Quem era Jesus? Nicodemos então procurou a Jesus de noite. Ele não foi de dia,
provavelmente com um pouco de receio de ser visto por seus companheiros de trabalho, seus companheiros no sinédrio, de ser arguído, de ser questionado e talvez pensarem que ele era um discípulo de Jesus. Então ele foi de noite, na calada da noite. Todos já estão dormindo, ninguém vai saber que ele saiu. Quem sabe até se disfarçou bem, colocou bem o seu manto sobre o seu rosto e foi procurar Jesus. Chegando até Jesus, Nicodemos disse: Mestre, Rabi, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, na sua primeira fala com Jesus, ele reconheceu que Jesus vinha de Deus. Ele reconheceu a autenticidade de Jesus através dos seus feitos, dos seus milagres e dos seus ensinos. Nicodemos reconheceu, ele foi sincero. Há muitas pessoas que às vezes por causa do preconceito ou da sua posição social sabem da verdade com relação a Jesus, mas não dão um braço a torcer, mas não procuram Jesus, mas não se entregam a Ele, mas não querem que os outros saibam que Ele reconhece Jesus como Messias, como ungido de Deus, como Filho bendito do único Deus. Não reconhecem. Nicodemos reconheceu, apesar de ter procurado à noite. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, sabe de uma coisa? Importa-vos nascer de novo. Parecia que Jesus estava falando outra coisa. Nicodemos fala: Senhor, tu és vindo de Deus. E Jesus diz: você tem de nascer de novo. Jesus sabia o que preocupava Nicodemos. Jesus sabia qual que era a questão principal da sua vida, e não só da vida de Nicodemos, mas da vida de todo ser humano. Nascer de novo. Nicodemos precisava encontrar o caminho, saber como agradar a Deus, o que fazer para estar fazendo a vontade de Deus, para herdar a vida eterna, para ter tudo aquilo que Jesus estava mostrando que ele tinha. O que fazer? E Jesus diz: importa-vos nascer de novo. Ele não entendeu. Nicodemos disse o que muitas pessoas que acreditam na reencarnação dizem: eu tenho de voltar ao ventre, eu tenho de nascer de novo, um bebê novamente. É isto? Jesus disse: não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer de novo, não fisicamente, mas ganhar uma vida nova no Espírito, interiormente. Jesus não deu base nenhuma para a reencarnação. Pelo contrário, ele cortou totalmente isto quando ele diz: o que é nascido da carne é carne. Você nasce só uma vez em carne, só uma vez como homem. E você tem essa personalidade, essa vida da qual você vai prestar contas a Deus. Mas nós temos uma chance, uma oportunidade de nascermos de novo interiormente, de começarmos tudo de novo quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isto é chamado de um novo nascimento. Esta experiência que o cristianismo proclama. Ser salvo não é simplesmente ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tornar-se um cristão pelo batismo. Não. Você se torna um cristão pela sua experiência pessoal com Jesus. Por um encontro pessoal, quando você se entrega a Ele, quando você entende que Jesus veio, morreu na cruz no seu lugar, tomou as suas dores, tomou as suas enfermidades, tomou sobre si as suas culpas, o seu pecado e cumpriu ali na cruz a justiça diante de Deus, morreu a nossa morte, a sua morte. Quando você reconhece isto, que Jesus fez tudo isto no seu lugar, e você recebe, e você crê e diz: Jesus, tu morreste em meu lugar,
Tu me destes a salvação ali no Calvário. Eu creio em Ti como Filho de Deus. Eu creio que o Senhor fez isso tudo no meu lugar e eu recebo a dádiva da salvação. Eu recebo o presente que o Senhor me deu. Eu recebo de Ti a vida eterna. Se você me perguntar quantos anos eu tenho, eu posso te responder de uma maneira bem espiritual, dizendo: eu tenho uma vida eterna. Eu nasci alguns anos atrás em Cristo. Aos 13 anos de idade, eu nasci para a vida eterna e a partir de então, minha vida é eterna. Sim, nós vamos viver eternamente com o Senhor vida. Vida abundante, vida de gozo, vida de alegria, vida de Deus. E Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, você está vendo o vento? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, vês o que ele faz, mas tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isto mesmo, você vê uma pessoa que não tem Jesus, está lá nas suas misérias, no seu pecado, ou às vezes tem até uma vida aparentemente boa, aparentemente uma vida normal, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe daquelas coisas mais interiores que trazem culpa, tristeza, traumas, feridas, amarguras. Lá no íntimo, Deus conhece. Deus pega esta pessoa e sopra sobre ela o seu Espírito Santo. Quando ela diz: Senhor, eu te quero, eu te recebo, o Senhor vem habitar naquela pessoa, vem habitar em você quando você o recebe como Senhor e Salvador. E a partir deste momento, todo o seu passado, os seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus e uma vida nova começa. Essa experiência da conversão é como aquela de se pegar uma fita cassete, uma fita que está cheia, vamos supor uma fita de 2 horas, e você tem ali 1 hora gravada e ali está a sua vida. Palavrões, pensamentos impuros, pecados, tudo está gravado ali. O Senhor pega esta fita, pega esta vida, e quando ela passa na cruz, no Calvário, ela então é totalmente apagada. Todas as palavras ali são apagadas. Passa por aquela máquina, o desmagnetizador, e ela sai do outro lado virgem, limpa, nenhum som, pura. Vai começar agora, começar uma nova vida. É isto que é a salvação. É isto que é o Evangelho, a mensagem que Jesus nos traz. Esta é a chance que o Senhor nos dá de apagar tudo para trás e de começar tudo de novo. Isto não é uma utopia, não é uma imaginação, mas isto é verdade. E o Senhor Jesus falou isto para Nicodemos: Nicodemos, você tem de nascer de novo. E Nicodemos disse: Senhor, como? Como vai ser isto? Jesus disse: olha, Nicodemos, se eu estou falando para você que é mestre em Israel, você que é professor de Bíblia, que ensina, e você não entende, se eu for falar de coisas espirituais, das coisas do céu, aí que você não vai entender nada mesmo. Preste atenção, você tem de nascer de novo, senão nunca você verá o reino de Deus. Entrar no reino de Deus, nascer no reino de Deus, é exatamente quando nós conhecemos Jesus e nos entregamos a Ele. E o diálogo de Jesus com Nicodemos prossegue aqui no capítulo 3. E Jesus diz o seguinte, aqui diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que coisa linda! Jesus estava dizendo para Nicodemos o seguinte: olha, Nicodemos,
Você lembra daquela história quando Moisés fez uma serpente de metal e aquela serpente foi levantada no meio do arraial, lá no deserto? Você lembra para que servia aquela serpente? Nicodemo se lembrava bem da história. A história diz que o povo começou a ficar impaciente com Moisés, reclamando de Deus, reclamando daquela viagem tão longa, 40 anos pelo deserto, e ao reclamarem de Deus, aconteceu que eles abriram uma brecha para o inimigo atuar. Abriram uma brecha, é como se a cerca que estivesse ao redor do povo de Israel fosse rompida pela murmuração. Quando você reclama de Deus, reclama da vida, você abre uma brecha para o inimigo agir na sua vida. Você rompe a cerca de proteção do Senhor ao seu redor e aí as serpentes abrasadoras podem entrar na sua vida e podem picar com picadas mortíferas. E foi isso que aconteceu com o povo. Vieram serpentes do deserto, serpentes abrasadoras, e aquelas serpentes começaram a picar as pessoas. E era uma picada mortal. Muitos, dezenas estavam morrendo. E o povo clamou a Deus e a Moisés: ajuda-nos, as serpentes vão acabar com todo o nosso povo. Moisés falou com Deus e Deus disse: olha, Moisés, pegue o modelo desta serpente e faça uma serpente igualzinha de bronze, de metal. Coloque esta serpente de bronze em uma haste bem alta no meio do arraial. E acontecerá que toda aquela pessoa que for mordida, picada pela serpente e que olhar para a serpente de bronze, ficará curada. Ficará curada. Parecia uma coisa muito sem lógica. Curar a picada da serpente teria de ser através do soro, um remédio, alguma coisa para tomar. Mas Deus disse: basta olhar. E assim foi. Moisés fez a serpente de metal, de bronze, colocou-a numa haste bem alta no centro do arraial. E todas as pessoas que criam eram picadas de serpentes e elas criam na palavra de Deus, olhavam para aquela serpente levantada no meio do arraial, elas eram imediatamente curadas. Mas e se alguém não cresce? Se alguém fosse picado e dissesse: essa história de olhar para a serpente é bobagem, eu não vou olhar, eu não vou saber disto, e essa pessoa seria morta. Ele morreria com a picada da serpente. Olha, Jesus disse o seguinte: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Talvez você não compreenda muito bem como ser salvo. E você tem vivido aí sem certeza de salvação, você tem vivido preso aos seus preconceitos religiosos e você não goza de salvação, porque você fica questionando: crê somente? Eu tenho somente de crer, só olhar para Jesus e serei salvo? Não, eu tenho de fazer penitência, eu tenho de expurgar pelos meus pecados, eu tenho de passar por karmas, por reencarnações, eu tenho de fazer... açoitar o meu próprio corpo, eu tenho de... Não. Ficar livre da picada da serpente era somente olhar para a serpente de metal. Um só olhar. Aqueles que questionaram morreram com a picada. A Bíblia nos conta no livro de Gênesis que uma serpente astuta, a serpente, foi tomada por Satanás, o príncipe das trevas, e enganou a Eva e a Adão. Enganou a Eva dizendo para ela: olha, você pode comer este fruto que Deus proibiu. Deus falou que vocês vão morrer, mas não vão morrer coisa nenhuma. Deus está falando assim, é porque no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes ao próprio Deus. Vocês serão iguaizinhos a Deus. E Eva olhou aquela árvore, olhou aquele fruto e pensou: é um fruto bem apetitoso.
Ele tem uma cara mesmo, um jeitinho de um fruto que vai me dar o conhecimento do bem e do mal e vai me fazer semelhante a Deus. E Eva então tomou do fruto, desobedeceu a palavra de Deus, obedeceu a palavra da serpente. E Jesus disse então, a palavra do Senhor nos diz que Ele haveria de levantar um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Este descendente é Jesus. E Ele veio aqui e Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você se lembra da serpente de metal de Moisés? Nicodemos, você se lembra da serpente que enganou a Eva? Nicodemos, a serpente picou no homem, inoculou nele o pecado, um germe que mata. O pecado mata, você sabia? Mata. Toda a morte e enfermidade que nós temos aí, a sua origem está no pecado. Mas Jesus recebeu em si mesmo toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele se fez maldição em nosso lugar e Ele foi levantado como aquela serpente entre o céu e a terra. Ali estava Jesus pendurado no Calvário. Nicodemos, tempos depois de ter tido esta entrevista com Jesus, ele assistiu à morte de Jesus ali na cruz. Ele viu Jesus pendurado entre o céu e a terra. Ele viu Jesus se tornando maldito por nós. Ele viu Jesus recebendo a coroa de espinhos e o sangue correndo pelo seu rosto. Ele viu Jesus recebendo aquelas pancadas com aqueles cacetetes enormes, aquelas canas com que os romanos batiam na cabeça de Jesus. Nicodemos viu a tortura do Senhor. Nicodemos viu que por 3 horas houve trevas sobre a terra, o sol não deu a sua luz, se escureceu, porque Jesus estava ali sendo morto, sendo oferecido em sacrifício a Deus. Nicodemos se lembrou do que Jesus disse aqui: como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado em uma cruz, há quase 2000 anos atrás, no meu lugar, no seu lugar. A maior prova de amor dada por Deus, pelos homens, foi a morte de Jesus, seu único filho, no Calvário. Muito bem, estamos conversando a respeito do amor de Deus. A palavra de Deus nos diz aqui em João 3,16 que Deus amou o mundo. Mundo aqui no sentido de seres humanos, todas as pessoas. Deus nos amou, amou você. Se existisse só você no mundo, o Senhor teria enviado o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para salvar você. No meio de bilhões de pessoas, Deus olha para você. Ele fala com você agora como se só você existisse. A palavra dele é para você, é dirigida ao seu coração. E aqui está escrito: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio na sua primeira vinda, que está aqui registrada nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus veio como Salvador. Ele veio com seus braços estendidos, recebendo, curando, salvando, libertando. Jesus veio como Salvador. Mas a Bíblia nos diz que Jesus vai voltar. Ele vai voltar aqui à terra, não como da primeira vez ele veio, como um bebezinho, humilde, nascendo numa estrebaria, numa manjedoura, não tendo lugar para ele na cidade de Belém. Jesus vindo como filho de um carpinteiro, trabalhando, homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe como é difícil ganhar o pão. Jesus não voltará a segunda vez, como ele veio da primeira, tendo até um burrinho emprestado para entrar montado nele em Jerusalém. Jesus não voltará humilde, no sentido de receber sobre si nossos castigos, a nossa dor, as nossas enfermidades, nossos pecados, porque ele já cumpriu isto em sua primeira vinda. Mas Jesus voltará a esta terra como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará para julgar.
Jesus voltará para separar os bodes das ovelhas. Jesus voltará para implantar o seu reino milenar, o seu reino eterno e maravilhoso, fisicamente no planeta Terra. Sim, enquanto estamos aqui, enquanto você está ouvindo esta palavra, é tempo, é o dia que se chama hoje, é tempo de orar, de buscar, é tempo de entregar a sua vida ao Senhor, é tempo de receber a paz, a salvação, a vida que só Ele pode dar. Ele veio a primeira vez, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha o que diz o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Jesus não é julgado. Que coisa tão linda! Eu tenho a segurança de que quando morrer, quando partir, eu não vou passar pelo julgamento do trono branco de Deus por condenação, absolutamente, de modo algum, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Não que Deus me ame mais do que a você, não. Não que Deus me escolheu para ser salva e você para se perder, não. Deus escolheu você para ser salvo, assim como Ele escolheu a mim. Mas é preciso que você escolha ser salvo, que você queira ser salvo. A salvação é um compromisso, uma aliança. O Novo Testamento, esta palavra testamento quer dizer pacto, aliança. O Novo Testamento, ou a nova aliança, o novo pacto de Deus com os homens e dos homens com Deus, foi feito em Jesus. Ele instituiu a ceia, pegou o pão, partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será partido por amor de vós. Pegou semelhantemente o vinho, o cálice do vinho, e deu aos discípulos para beberem, dizendo: este cálice é o meu sangue que será derramado por vós. É a nova aliança, um novo pacto, um pacto de compromisso de sangue, de vidas. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é um compromisso de sangue, de vida. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Ele derramou o seu sangue. Ele se deu por nós. Mas para fazermos parte deste povo de Deus, para termos aliança com Deus de vida eterna, nós também damos a nossa vida para Ele. Entregamos a nossa vida. Eu quero que você saiba de uma coisa: se você não entregar a sua vida para Jesus, saiba que você a está entregando para o príncipe das trevas. Você está entregando para o diabo, porque Jesus chamou aquelas pessoas que não o queriam, que não o receberam. Ele disse àqueles fariseus: vós sois filhos do diabo. Sim, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Mas talvez você diga: não, todos são filhos de Deus, todo mundo foi feito por Deus. Sim, todos são criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas filhos, nos diz aqui João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam nos seus corações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isto mesmo, o Senhor nos deu esta bênção maravilhosa de podermos crer, aceitá-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador. E aqui diz que quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, já está condenado, já tem o seu processo concluído e o veredito dado de condenação. E o julgamento é este, diz Jesus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Este é o julgamento, porque as suas obras eram más. A quem você vai amar? Jesus ou as trevas? Jesus ou o pecado? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus ou o diabo?
Para onde você vai quando chegar a morte e for passar a eternidade? Para o céu, com os salvos, ou o inferno de condenação? Ah, eu quero que você venha comigo, que você suba conosco, que você veja Jesus em toda a sua glória e que você esteja arrolado no livro da vida do Cordeiro, de onde o seu nome jamais será tirado. O Senhor é bondoso e maravilhoso, Ele ouve a nossa oração, Ele nos atende e Ele tem bênçãos para cada um de nós. Ele tem bênçãos para você, para o seu coração.